Gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Raíra e hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que eu aprendi estudando relações internacionais. Antes de tudo, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação caso vocês ainda não sejam inscritos, pra vocês poderem acompanhar todo o conteúdo aqui mais de perto. E também seria muito bacana se vocês me seguissem lá no Instagram pra dar uma forcinha pro meu trabalho e também pra vocês acompanharem o conteúdo mais de perto, que às vezes eu gosto de abordar alguns assuntos lá de forma mais informal com vocês, que eu não trago aqui pro YouTube, então seria legal vocês me acompanharem por lá também. Bom, galera, o vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, é sobre 5 coisas importantes que eu aprendi estudando relações internacionais. Eu me formei no ano passado, em maio de 2018, eu me formei em relações internacionais na Universidade de Coimbra, e ao longo do curso, né, e não só ao longo, mas depois do curso também, a gente desenvolve aí algumas características importantes tanto no nosso lado pessoal quanto profissional, que eu acho que o curso ajuda a enriquecer muito. Uma coisa que eu sempre falo que é muito legal, gente, é que a faculdade, de uma maneira geral, ela faz a gente crescer muito, independente do curso, justamente por ser algo optativo, né? Como a faculdade, a gente geralmente escolhe uma área que a gente tem mais interesse, mais vocação, a gente acaba indo com mais vontade de aprender. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi muito fazendo relações internacionais é sair da minha zona de conforto, no sentido de estudar coisas que eu nunca imaginei que eu fosse estudar. Como eu disse pra vocês em outros vídeos sobre RI, que eu vou deixar o card aqui em cima, RI é um curso muito multidisciplinar, ou seja, você não aprende só um padrão de matérias, você aprende matérias de diversas áreas. Então a gente tem economia, a gente tem direito, a gente tem história, temos a área de comércio exterior, temos a área de política internacional, economia política internacional. Então são matérias muito diversas, o que faz a gente se forçar a sair da zona de conforto, no sentido da gente não ficar muito padronizado só num tipo de matéria. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, eu não imaginei que eu fosse aprender economia ou que eu fosse ter que usar matemática, né? E o curso de RI te força a aprender, porque não necessariamente a vida hoje em dia precisa de áreas como essa. A gente tem, por exemplo, economia política internacional, que para além da área de política que a gente aprende, tem todo um setor econômico por trás que rege muito, né, da política de cada país. Então, uma coisa que eu aprendi muito é sair da minha área de conforto e entender que uma área se interliga a outra e que eu não vou necessariamente trabalhar em uma área só e focar naquilo pro resto da minha vida. Eu vou ter que saber, vou ter que ter conhecimentos diferentes, eu vou ter que ter noção de direito internacional, de direitos humanos, de comércio exterior, para eu poder trabalhar com política, por exemplo. Outra coisa também, gente, que eu amei de ter estudado RI foi que eu desenvolvi muito bem a minha habilidade linguística e oral, no sentido de eu poder me comunicar melhor com as pessoas e fazer apresentações de trabalhos, e, enfim, defender pontos com mais clareza também. Porque como a RI é uma área que mexe muito com essa parte comunicativa, de negociação, a gente precisa saber ter uma postura na frente das pessoas, saber se portar ou apresentar um trabalho. Isso não só em RI, claro, né? Mas eu digo que, pelo menos no meu curso, isso foi muito bem explorado e foi ótimo, porque antes eu não tinha tanta facilidade assim em fazer uma apresentação, debater com pessoas, mesmo em ambientes informais, fora que você também acaba se forçando a aprender outras línguas, o que é muito bom, porque você aprendendo outras línguas, automaticamente você já aprende outras culturas. Por exemplo, quando você vai aprender o francês, ou o italiano, ou o alemão, você não necessariamente fica preso à gramática daquela língua. Você tem que aprender o contexto cultural, como é que você tem que se portar para se comunicar daquela forma. Ligado a isso é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês, que é essa habilidade interpessoal, né? Essa habilidade de você conseguir também se comunicar com pessoas que não são da mesma nacionalidade que você, ou não têm a mesma cultura ou tradição que você. A gente também aprende muito sobre culturas, hábitos, tradições e história de outros lugares que não necessariamente têm uma cultura parecida com a sua. Isso é uma coisa também que eu falei no mercado de trabalho do setor público de RI, que foi o último vídeo que eu fiz, em que eu disse que para um currículo de um internacionalista no setor público é muito importante você ter essa característica de interesse na multiculturalidade, ou seja, de você ter interesse em conhecer outras culturas, de você ter interesse em ter contato com outras culturas, porque isso no dia a dia de um trabalho de um internacionalista pode afetar muito no ambiente de trabalho, na relação que você vai ter com outras pessoas dentro do seu trabalho. Outra coisa também, gente, o quarto ponto é o pensamento crítico, que foi uma coisa que eu desenvolvi muito, que
é a gente ter consciência dos dois lados da moeda. Eu consegui desenvolver um tipo de pensamento em mim, em qualquer tipo de situação na realidade, porque em RI a gente tem até matérias de sociologia que falam um pouco desse comportamento humano, né? O que eu acho interessante é, em um debate ou em uma situação do dia a dia, em alguma discussão ou qualquer tipo de conflito de opiniões, é você ter o interesse de conhecer os dois lados e de saber o contexto dos dois lados e por que as pessoas estão defendendo certos pontos. Numa discussão do dia a dia, você tentar entender o porquê que aquela pessoa está defendendo aquilo, ou por que aquela pessoa está tendo aquela postura. Você sabe em que contexto a pessoa está defendendo aquela posição? Então eu acho isso muito interessante até para desenvolver debates e conversas saudáveis e diminuir esse conflito que a gente tem, né? E isso eu acho muito importante não só para a profissão e não só para relações internacionais, eu digo assim, setor empresarial também, dentro de uma empresa, você entender o outro lado, você entender o lado do seu patrão ou do seu funcionário, também é muito importante. O último ponto que eu gostei muito, assim, que eu valorizei muito na minha faculdade, não só em Coimbra, como também na minha experiência de intercâmbio no Japão, foi conhecer os meus grupos de amizade que eu fiz, porque foram grupos muito diversos. Então, uma coisa que assim me ajudou muito e que me motivou muito a continuar nessa área foi conhecer gente de tudo quanto é canto do mundo, assim, com histórias muito diferentes. Quando a gente sai dessa bolha que a gente vive, porque normalmente a gente costuma conviver com pessoas ali com o mesmo padrão que a gente, o mesmo círculo de amizade, o mesmo nível ali, o mesmo tipo de cultura e etc. Quando você quebra essa bolha e você conhece pessoas com históricos e com histórias totalmente diferentes das suas, você abre o seu campo de visão para muitas oportunidades e para muitas coisas diferentes, sabe? Depois que eu fiz RI, que eu fui fazer voluntariado na Turquia também, eu conheci pessoas com histórias que eu nunca imaginei conhecer na minha vida, e isso me cresceu não só profissionalmente como pessoalmente, no sentido de eu ver outras histórias e falar, gente, que coisa incrível. Então, meu Deus, como isso é tipo motivador pra mim, sabe? Desenvolver aquilo que a gente chama de relativismo cultural. É você compreender a cultura dos outros e respeitar e se interessar por aquilo que os outros estão falando, os hábitos, a história, o tipo de relacionamento que as pessoas têm entre si. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha dado uma visão ampla pra vocês aí. Inclusive, se vocês têm histórias pra contar e coisas pra compartilhar sobre isso, não deixa de comentar aqui embaixo, seria muito legal ouvir tudo que vocês têm a dizer e tudo que vocês têm interesse em conhecer nessa área de RI. E também não deixem de me seguir lá no Instagram, que normalmente eu gosto de interagir muito com vocês, e quem interage muito comigo no Instagram eu costumo seguir de volta também. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!